Graça e paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, Shalom. Aqui é o intercessor Wellington Lucena, trazendo mais um vídeo de edificação espiritual para a minha vida e para a vida de vocês. Hoje, meus irmãos, eu irei falar sobre a relação de Jesus com os fariseus, através aqui da Bíblia. Lembrando que eu estou trazendo uma série falando a respeito da vida e do ministério de Jesus Cristo, a qual eu já trouxe alguns vídeos aqui falando a respeito de quê? Falando sobre a relação de Jesus com os nazarenos, as pessoas que habitavam com ele em Nazaré, a relação de Jesus com os samaritanos, e hoje eu vou falar sobre a relação de Jesus Cristo com os fariseus. Os fariseus, meus irmãos, eram um grupo de religiosos, era uma seita de judeus, que eles discutiam assuntos religiosos ligados à lei de Moisés, a qual a palavra fala que a característica dos fariseus, que eles eram muito hipócritas, porque eles colocavam um jugo pesado em cima das pessoas, só que eles não viviam. Eles demonstravam muito uma santidade exterior na questão das vestes, mas por dentro eram como se fossem sepulcros caiados. A palavra de Deus fala sobre isso e a gente vai ler aqui. Então, de todas as pessoas, as classes, os níveis sociais que Jesus viveu na época quando ele esteve na terra, os fariseus foram aqueles que mais perseguiram e confrontaram o Senhor Jesus Cristo. Eu vou trazer depois uma pregação falando a relação de Jesus com os soldados romanos. Então eu já falei aqui em alguns vídeos sobre a relação de Jesus com os leprosos e pecadores, que eu falei que Jesus, ele curou um dos 10 leprosos que era samaritano, veio e o agradeceu. Eu falei a relação de Jesus com outros samaritanos, a parábola que Jesus, ele falou sobre o bom samaritano. Também tem uma parábola aqui do publicano, do fariseu e o publicano, que eu vou ler. E vou falar também, e eu já falei também sobre Jesus e os nazarenos, Jesus de Nazaré. Então eu já fiz um vídeo explicando a relação que Jesus teve com os nazarenos, também que ele não conseguiu realizar muitos milagres lá na cidade dele de Nazaré, onde ele foi. Hoje eu vou falar sobre os fariseus. Meus irmãos, só lembrando que naquela época de Jesus existiam os fariseus e os saduceus. Os fariseus, eles se preocupavam muito com essa questão religiosa, e os saduceus preocupavam-se muito com a questão política. Os dois grupos, eles eram opostos, eles tinham contradições entre si, eles não se davam bem, mas por conta da rivalidade, do ódio que eles tinham contra o Senhor Jesus Cristo, os dois grupos se uniram para matar Jesus, para formar o conselho e matar o Senhor Jesus Cristo. A gente olha na palavra que Nicodemos foi, assim, pelo que a gente percebe, foi um dos únicos, eu não sei se eu estou enganado, mas pelo menos que eu lembro, Nicodemos foi um dos únicos fariseus a qual Jesus teve um encontro, teve um diálogo, assim, que a palavra relata, mas a gente percebe que a relação dos fariseus com Jesus não era boa. Não era boa por quê? Porque é igual eu falei, os fariseus eram judeus que formaram uma seita religiosa, que eles guardavam muito essa questão da lei de Moisés. Então, eles eram muito rigorosos com as pessoas em relação à lei mosaica, a lei de Moisés, no Antigo Testamento. Eles colocavam esse jugo pesado em cima das pessoas, só que eles mesmos não observavam. Eles não cumpriam esses jugos pesados. E Jesus bateu muito em cima dos fariseus. Bateu demais. Jesus criticou, confrontou os fariseus, e isso despertou muito ódio. Não só por conta disso, porque Jesus veio pregar o amor. Jesus veio quebrar protocolos. Igual já foi lido aqui na palavra, em alguns vídeos, que a relação dos samaritanos com os judeus era uma relação de muito conflito, uma relação muito conflituosa. E Jesus quebrou alguns protocolos, paradigmas que ele ajudou, realizou milagres com alguns samaritanos. Então os fariseus, quando observavam muitos milagres
sendo feito por Jesus, milagres feitos por Jesus no sábado, então os fariseus se iravam demais, porque quebrantava esse sábado. Só que Jesus, ele não se importava com isso, né? Jesus, ele fala que ele também é o Senhor do sábado. Então, para Jesus não tinha nem dia nem hora marcada para resgatar um pecador, realizar um milagre e fazer a obra. Mas os fariseus, por conta dessa observância da lei, eles perseguiram muito Jesus. E eles perceberam ali também que Jesus estava realizando muitos sinais. Um homem humilde, filho de um carpinteiro e também exerceu a carpintaria, né? Veio de uma condição humilde, veio propagar uma mensagem diferente ao reino de Deus, apesar que Jesus falou muitas vezes por parábolas, só que por eles conhecerem as Escrituras, os fariseus, eles perceberam uma certa ameaça, porque a fama de Jesus começou a crescer em Israel. E o Senhor Jesus Cristo, eles perceberam que ele trazia uma mensagem diferente. Então os fariseus, por ciúme e por inveja, queriam a todo momento armar uma estratégia para pegar o Senhor Jesus Cristo, para o prenderem e o matarem. Eu vou ler aqui na palavra para vocês entenderem a relação que Jesus tinha com os fariseus. Antes de ler, meus irmãos, a gente tem que tomar consciência que existem sim hoje crentes fariseus, então não se sinta feliz ou honrado quando alguém te chamar de fariseu, porque a pessoa que te chamar de fariseu está te chamando de hipócrita, uma pessoa muito santarrona, que julga demais. Então é o que eu sempre tenho falado, o crente não pode partir para o mundanismo, né, para ele não se tornar um crente corrompido pelo mundo, um crente mundano, um crente que aceita coisas sujas, imundas na casa de Deus, e o crente também não pode partir para essa questão de se tornar muito santo, muito julgador, querendo ser mais santo que todos, porque ele acaba se tornando fariseu, ele se torna um hipócrita. O crente ele tem que ser temperado, entendeu? Não pode nem ir para o extremismo de querer ser muito santo, achando que ele é mais santo que todos, né? Porque entra a soberba, e também não pode ir para o outro extremo de ser muito mundano. O crente ele tem que ser temperado, ele tem que ser como Jesus. Jesus andava com os publicanos, com as prostitutas, com os pecadores, mas Jesus em nenhum momento ele ficou jogando a cara, eu sou filho de Deus, vocês não prestam. Não é assim não. É a sabedoria. A gente tem que olhar as pessoas com olhar de misericórdia, não é olhar com olhar de crítica, de julgamento, de condenação, não. É isso que o cristão tem que aprender. Então vamos olhar aqui uma passagem que fala desse jeito aqui, ó. No Evangelho de João no capítulo 11, versículo 46 ao 57. O título da mensagem é: Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Prestem atenção aqui, ó. Os fariseus formam conselho para matar Jesus. A palavra de Deus diz assim: Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhes o que Jesus tinha feito. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus... Deixa o caminhão passar. Depois, os principais dos sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam: Que faremos, porquanto este homem faz muitos sinais? Então os fariseus já estavam preocupados, armando um plano para pegar o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Se o deixamos assim, todos crerão nele, e virão os romanos e tirarão-nos o nosso lugar e a nação. E tá vendo, vocês estão percebendo que por trás dessa preocupação dos fariseus, eles tinham essa questão de ainda querer permanecer no poder, na posição de destaque. Então tinha um jogo político. Por quê? Porque eles observavam que Jesus estava realizando muitos milagres, e os fariseus, para não querer perder o poder, para não querer perder aquela posição de destaque, né? Porque eles eram hipócritas, eles gostavam de se assentarem nos melhores lugares, eles gostavam de ficarem à vista das pessoas na sociedade para falar que eles eram os tais, os melhores. Então, hipocrisia é sinônimo de farisaísmo. Então, cuidado, meu irmão, quando alguém te chamar de fariseu é porque está vendo hipocrisia na sua vida. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote naquele ano, lhes disse: Vós nada sabeis, nem então Caifás era um fariseu, né?
Nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação. E não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Olha para vocês verem o que os fariseus estavam fazendo. Desde aquele dia, pois, consultavam-se para o matarem. Jesus, pois, já não andava manifestamente entre os judeus, mas retirou-se dali para a terra junto do deserto, para uma cidade chamada Efraim, e ali andava com seus discípulos. E estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam... Deixa o caminhão passar, gente. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece, não virá a festa? Ora, os principais dos sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. E a gente sabe que lá na frente da narrativa bíblica, gente, a gente sabe que Judas traiu Jesus, né, com um beijo, por 30 moedas de prata. Então aqui a gente sabe que os fariseus, mas tudo por permissão de Deus, viu? Os fariseus conseguiram prender Jesus e o matarem, mas graças a Deus, Jesus ressuscitou ao terceiro dia. Então a gente olha aqui no Evangelho de João, no capítulo 11, né? O título: Os fariseus formam conselho para matar Jesus. Então, os fariseus, gente, é o que eu sempre falo, na Bíblia você vai mais ver é Jesus batendo e confrontando os fariseus. Nós que somos crentes, nós devemos tomar cuidado para não nos tornarmos fariseus. Aí muitos perguntam: irmão Wellington, mas isso é possível? É. A partir do momento quando você começa a deixar a soberba entrar no seu coração, né? Porque a soberba, ela é um pecado, ela contamina o coração. Então a soberba, quando entra, a pessoa começa a... Eu já caí nesse pecado, gente, eu já confessei aqui, né, no meu vídeo Soberba Espiritual. Então, quando a soberba começa a entrar no coração, o crente ele se infla, né? O ego começa a inflar, ele já começa a olhar as pessoas de cima, por cima, quer dizer, por cima. Então ele acha que ele é mais santo que todo mundo, ele acha que ele é mais digno que todo mundo, né? Ele acha que o céu pertence somente a ele ou a um grupinho de pessoas. Ele acha que aquelas pessoas que não estão andando de acordo com ele, elas vão se perder, e não é assim. Quem faz a obra é o Espírito Santo. Aleluia! É Deus que faz a obra. O nosso objetivo é pregar, não é condenar. A gente tem que pregar a palavra de Deus, né, que ela é viva e eficaz, ela penetra até o profundo da alma. Olha o que está lá em Hebreus, o que fala lá, ó. Porque Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e é mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas das medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então a gente tem que pregar a palavra. A palavra, ela tem o poder para entrar e convencer, porque o Espírito Santo, quando vem a palavra, o Espírito Santo opera no coração e na vida da pessoa, é ele que vai convencer a pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Então muitas vezes a gente não adianta entrar em debates teológicos, tentar convencer com a argumentação humana. Você convence na palavra. O Espírito Santo abre os olhos do crente, do irmão ou da irmã, é através da palavra. Vamos olhar aqui mais referências a respeito da relação dos fariseus com Jesus. Jesus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15, no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, versículo 6 e 12, o Senhor Jesus fala do fermento dos fariseus. Aqui, ó, o título: O fermento dos fariseus. Então, olha o que o Senhor Jesus ele fala aqui. Eu vou pegar as partes sublinhadas aqui, gente. Ó, que eu sublinhei as partes mais importantes aqui do título: O fermento dos fariseus. Versículo 6, no capítulo 16. E Jesus disse-lhes: adverti e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus. Então Jesus acautelou do perigo, né, do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Essa questão do fermento aqui é um ensinamento que corrompe, viu, gente? É um ensinamento que corrompe. Isso que significa o fermento.
É igual eu falei, os fariseus eram um grupo de judeus que era um conselho que representava a questão religiosa, e os saduceus eram um grupo, né, de judeus ali que representava o conselho político. Eles eram inimigos, porém, para matar Jesus, eles se uniram. Então, quando Jesus disse, adverti-vos e acautelai-vos do fermento dos fariseus e saduceus, ensinamento de fariseu, né? O fariseu é o quê? Muitas das vezes é quando a gente se depara aqui na plataforma de pessoas que querem trazer o ensinamento do fariseu, aquele ensinamento de desprezar aquelas pessoas, principalmente nossos irmãos na fé, que não vivem da mesma maneira que nós, porque Jesus pregou amor, gente, entendeu? Ele pregou o quê? Amai a Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todo o vosso ser, de todo o vosso pensamento, e o segundo mandamento, amai ao vosso próximo como a ti mesmo. Amai o próximo como a ti mesmo. Então, quando você ama, você ajuda, você não julga no sentido de condenar a pessoa, matar a pessoa. Você estabelece a paz, você perdoa, você estabelece o perdão, você exorta, você explica, você ora pela pessoa. Então, é isso que significa a porta estreita que Jesus vem dizer. Então compreenderam que não aí no versículo 12, então compreenderam que não dissera que não se guardasse do fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Olha o perigo da doutrina dos fariseus, gente. Então é por isso que eu sempre tenho falado que a gente tem que basear na palavra, nunca menosprezar ou desprezar os ensinamentos de Jesus, porque é os ensinamentos de Cristo que vai nos trazer a orientação daquilo que o Espírito Santo vai fazer em nós. Tem muitos crentes que ficam muito no Velho Testamento, tentando achar argumentação bíblica de salvação. Não. O caminho é Jesus, o caminho da salvação é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele sempre nos orienta, ó. Então compreenderam que não disseram que não se guardasse no fermento do pão, mas da doutrina dos fariseus. Esse é o perigo da doutrina dos fariseus, porque eles não conduzem ao caminho da salvação. O farisaísmo vai colocar jugo pesado e vai dificultar a salvação, entendeu? Porque a salvação é pela graça, pela graça. Inclusive eu vou até trazer alguma coisa aqui, porque tem muita gente que está achando, por eu estar trazendo esses ensinamentos, tem pessoas que estão achando que eu estou defendendo o mundanismo. Em nenhum momento vocês viram falando aqui que eu estou fazendo apologia ao mundanismo. Eu nunca falei isso. Então, meus irmãos, cuidado na interpretação suas, que eu nunca estou fazendo, principalmente depois que eu comecei a pregar sã doutrina baseada na palavra aqui. Em nenhum momento eu nunca fiz apologia ao mundanismo, falando que crente tem que andar de qualquer forma, que crente tem que aceitar tudo. Cuidado com o que vocês estão interpretando aí. Eu estou ensinando aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Jesus trouxe. Cuidado com o que vocês estão interpretando. É igual eu falei. Eu não defendo aquela ocasião de falar que a pessoa tem que parar de assistir televisão porque vai sair um demônio da televisão. A pessoa tem que parar de usar a pranchinha porque pertence à pombagira. Não. Quer largar isso? Amém, meus irmãos. Quer parar? Mas o argumento não é porque pertence a Satanás, não. O argumento é porque você está santificando a Deus e mantendo o seu corpo de uma forma mais natural possível. Contendo de uma forma mais natural possível. Aí você pergunta, mas se a pessoa ela quer usar, meu irmão, você, em primeiro lugar, a palavra fala, né? Nem tudo que é lícito, tem uma parte lá que fala que nem tudo que é lícito, mas nem tudo me convém. Então isso é uma coisa particular entre a pessoa e Deus, meu irmão. Não cabe a você julgar. Você pode pregar e falar assim, ó, se você quer manter um nível de santificação maior, eu te oriento, você fala, entendeu? Eu te oriento a você largar a pranchinha, porque isso vai ocasionar o quê? A vaidade. A pranchinha, o secador, o babyliss, o mega ré. Eu te oriento a você largar a televisão, porque passa muita porcaria, mas não é porque o demônio está dentro da televisão, não. É porque você está preservando uma santificação. Você está deixando de alimentar de coisas imundas que passam na televisão, ou então mesmo você está abdicando de fazer a pranchinha, de usar o secador, de fazer mega ré. Por quê? Porque isso aí você está fazendo o quê? Você está abdicando de coisas que vai despertar a vaidade, a lascívia ou a sensualidade
em homens ou mulheres, né? Em pessoas, vamos dizer assim. Mas não é porque pertence a pombagira, essas coisas não, é porque você está se abdicando de coisas que vão despertar a vaidade. Voltando aqui, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, a partir do versículo 1, Jesus censura os escribas e fariseus. Aqui, ó, olha o título. Jesus censura os escribas e fariseus. Vamos ver aqui então. Essa parte aqui é muito forte, viu, gente? Muito forte. Para vocês verem como é que Jesus falou na cara, entendeu? Então, por isso que o ódio ainda era pior, porque Jesus não media. É o que eu sempre tenho falado. O que eu admiro em Jesus, porque ele não tinha medo, ele não tinha papa na língua, ele falava na cara. Então falou Jesus à multidão e aos seus discípulos, dizendo: na cadeira de Moisés estão assentados os escribas e fariseus. Observai, pois, e praticai tudo o que vos disserem, mas não procedais em conformidade com as suas obras, porque dizem e não praticam. Gente, hoje em dia o que mais acontece é isso. Deixa o caminhão passar. Né? É crente que às vezes orienta, ou então prega uma coisa e não vive. É isso que é o crente fariseu. Eles pregam, mas não vivem o que prega. Então chega muitas vezes na plataforma ou na igreja, prega uma coisa, mas está vivendo outra. Então, ó, porque dizem não pratica, pois atam fardos pesados e difíceis de suportar e os põem sobre os ombros dos homens. Eles, porém, nem com o dedo querem movê-los, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filácteros e alargam as franjas das suas vestes, amam os primeiros lugares nas ceias, e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças, e os serem chamados pelos homens, Rabi, Rabi. Então os fariseus gostavam, né, de ostentar, de se aparecerem, de serem chamados de mestres. Fariseu, gente, ele gosta de ostentação, ele gosta de aparecer. Você percebe um crente fariseu quando ele faz tudo para o ego, massagear o ego dele, quando ele quer aparecer. Então um crente fariseu, ele tem essa característica, né? Ele não quer mostrar Jesus, ele quer mostrar ele. Entendeu? O farisaísmo é isso, a gente aprende aqui na palavra, porque a gente tem que mostrar Jesus, é Jesus que tem que sobressair através da nossa vida, mas o crente fariseu não, ele quer mostrar que é ele que é o capaz, que ele é o santo, que ele é o poderoso, que ele é capaz de tudo. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, deixa só o carro passar. Vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um é só o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. Então a palavra fala significa o quê? Que é Jesus que é o nosso mestre, tudo é para ele, para a honra e glória dele, nenhum de nós somos nada. Ninguém pode bater no peito e falar que eu sou tal, porque se a gente hoje faz a obra de Deus, é pela misericórdia dele e é o Espírito Santo que nos capacita. Se hoje eu estou trazendo essa palavra aqui, é porque o Espírito Santo, ele me capacita e é Deus que me dá a sabedoria que vem do alto para eu trazer o ensinamento aqui para vocês. Porque se eu fosse falar de mim sem o Espírito Santo, eu estaria trazendo aqui palavras que às vezes não tinha esse entendimento espiritual. Então, ó, vós, porém, não querais ser chamados Rabi, porque um só é o vosso mestre, a saber, o Cristo, e todos vós sois irmãos. E ninguém na terra chameis vosso Pai, porque um só é o vosso Pai, o qual estáis no céu. Nem vos chameis mestres, porque um só é o vosso mestre, que é o Cristo. Porém o maior entre vós será vosso servo. E o que si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. Então Cristo sempre pede para nós buscarmos sermos humildes, nos humilharmos aos pés dele. Mas ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, está vendo como é que sempre Jesus falava? Chamava os fariseus de hipócritas. Por que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar aos que estão entrando? Porque os fariseus colocavam um jugo pesado sobre as pessoas, entendeu? E o fardo de Jesus é leve, é leve. Amém, meus irmãos? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que percorreis o mar e a terra para fazer um prosélito, e depois
de os tendes feitos, os fazeis filhos do inferno, 2 vezes maior do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis, qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, isso é devedor. Insensatos e cegos, pois qual é maior, o ouro ou o templo, que santifica o ouro? Vocês estão percebendo que Jesus chamava os fariseus de cegos e hipócritas? Porque eles não conseguiram enxergar essa verdade que há somente em Jesus Cristo de Nazaré. Vou mostrar aqui para vocês, ó, para adiantar, porque tem outra parte. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos. Mostrava muita santidade pela roupa, pelas vestes, né? Mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Por quê? Porque os fariseus não trabalhavam o caráter, o interior. Existia muita podridão, muito julgamento, muita falsidade, muita inveja, muita mentira. É isso que é a santificação da alma e do espírito. É a pessoa que, quando vem para Jesus, ela permite o Espírito Santo trabalhar o caráter. Então, se a pessoa ela mentia, ela para de mentir. Se a pessoa é desonesta, ela para e começa a andar em honestidade. Se a pessoa é mentirosa, anda em falsidade, ela começa a andar com a verdade. Se a pessoa ela tem o hábito de julgar e de condenar as pessoas, ela para com essa mania e tem um olhar mais de misericórdia, aprende a olhar como Cristo fazia, né? Amém? Assim vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Iniquidade é maldade, é sujeira, é pessoas que andam com pensamento impuro, pensamento de ódio, de inveja, ciúme, de coisas que não prestam, que desejam o mal para o seu próximo. É isso que os fariseus, né? Olha aqui que fala no versículo 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno? Tá vendo? Como é que Jesus ele era tão áspero com os fariseus? Eu vou mostrar outra coisa aqui, a parábola do fariseu e do publicano, para a gente perceber até como é que tem crentes hoje em que agem igual os fariseus, né? Se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 18, versículo 9 ao 14. Olha aqui é o título, ó, a parábola do fariseu e do publicano. Olha o que fala aqui. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. Né? Então tá colocando essa questão do farisaísmo aqui, ó. Os fariseus, o que eles acham? Eles acham que são santos, são os corretos, são justos e desprezam todos aqueles, né? Então é uma característica dos fariseus. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e outro publicano. Tá tudo sublinhado aqui, ó, gente. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, grande graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Aí olha o que Jesus falou: digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, né? E não o fariseu, porque qualquer a si mesmo que se exalta será humilhado, e qualquer a si mesmo que se humilha será exaltado. Então o fariseu, né? Ele tinha essa característica de falar: não, eu jejuo bastante, eu jejuo 2 vezes ao dia. Então são esses crentes que querem demonstrar muita santidade. Não, porque eu pago o preço de oração, eu vou no monte, eu jejuo, eu tenho muita experiência espiritual, eu tenho uma vida com Deus, eu sou um homem perfeito, eu não peco, eu sou uma pessoa que Deus me escolheu. Isso é o farisaísmo, mas o publicano não. Aliás, você sabe o que é o publicano, gente? O publicano era aqueles judeus que recolhiam os impostos e as taxas para o Império Romano. Para que muitos talvez não saibam, o apóstolo, né, Mateus, ele era publicano. Os publicanos eram muito odiados pelos judeus, pelos povos judeus, porque eram como se fossem pessoas traidoras. Estavam trabalhando para o Império Romano, colhendo impostos e taxas abusivas lá e extorquindo o povo. Então a gente vê por essa parábola, né, que Jesus falou, que o publicano foi concedido perdão a ele. Por quê? Porque ele se humilhou, ele reconheceu que estava na condição
de pecador, mas o fariseu não. O fariseu a todo momento batia no peito que ele era o tal. Então, meus irmãos, através dessa passagem, isso aqui não sou nem eu, é o próprio Jesus que está falando, que foi lido aqui. Então, Jesus, ele repreendia severamente os fariseus. Jesus, ele confrontava, entendeu? Eu não vou falar odiava, porque a palavra não fala, mas ele confrontava de uma forma ferrenha os fariseus. Então, que possamos ser crentes diferentes dos fariseus, que possamos dispensar da nossa vida toda forma de farisaísmo. Que essa palavra aqui, meus irmãos, seja uma palavra abençoada, que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um e que vocês fiquem na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus.